E, consequentemente, né, vemos que esses fenômenos, né, todos influíram para em que a formação das línguas românicas, né, fossem favoráveis, né, devido a tudo isso. Né. Então, quando os, a latinização era mais resistente, né, então o povo latim teve que conviver com outros idiomas pacificamente. E com essa toda mistura foi se formando, né, com o passar do tempo, né, outras línguas que surgiram, né, que são as línguas que nós vemos atuais. Né. Vamos falar sobre um tema interessante, que são sobre os substratos. Vamos falar sobre o que é um substrato, o que é um superestrato, o que é um adstrato. Né? Esses temas são temas falados muitas vezes, mas agora vamos explicar qual é todo esse processo na formação das línguas românicas, o que é que tem a ver os substratos, os superestratos, os adstratos da língua. Substrato substrato, vem da palavra substratum, quer dizer, camada de baixo, parte de baixo. Denominação atribuída por Graciliadio Isala Ascoli. São marcas linguísticas do povo vencido, deixada na língua de maior prestígio. Influência de baixo para cima, no caso do latim. Então, quando for conquistado os povos, né, vemos que no latim tem influências de outros, das línguas onde eles foram conquistados. Né? Então, quer dizer, de baixo para cima, do povo conquistado para o povo conquistador. Houve essa influência. Né? Então, nesse aí vemos isso. Além do mais, a língua que de maior prestígio cultural e político tende a se impor naturalmente sobre a outra que perde seus falantes. Então, a língua de maior prestígio, ela vai sendo suplantando a língua de menor prestígio. E, consequentemente, como é maior prestígio, ela vai aumentando a quantidade de falantes e a outra vai diminuindo. A ação do substrato depende de causas sociais, políticas, históricas e até estilísticas, tendências populares à simplicidade ou ao descuido, ou mesmo cultas em busca de aprimoramento ou de purismo. Então, esses são os fatores, no caso em que o substrato é influenciado, né? Que podemos usar essa terminologia de acordo a como a língua foi afetada. A grande diversidade de povos da Itália antiga explica a grande quantidade de substratos, os oscos, os umbros, os sabinos, os celtas, etc. A Itália central e meridional, o substrato osco-umbro, assimilação de ND para NN. Expandere, expane, estender, explicar. Infundere, infone, infundir, inculcar. MB para MM. Palumba, paloma, pomba. Alguns exemplos nessa questão do substrato. Além disso, do substrato, as maiores registros no lexo e na fonética. A maioria na fonética vem da questão do substrato. O lexo português, topônimo Coimbra, por exemplo, Lima, nomes comuns como lousa, Portugal do Brasil, tupi, português brasileiro, tupi, um exemplo. Designação da fauna, flora e utensílios. A inclusão definitiva de um fato linguístico modificado na língua receptora pode levar séculos. Claro, não é uma coisa da noite para o dia, é uma coisa que demora muito tempo. Então, isso aí tudo tem a ver com isso. Então, a substrato essa influência. A língua conquistada, ela influencia o povo conquistado. No caso, a língua do povo conquistado influencia na língua do povo conquistador. E que vamos estudar mais adiante, vamos ver esses fenômenos, algumas palavras que são derivadas tanto do substrato como do superestrato e como do adstrato. Quais são esses tipos de influência, né? Vamos falar um pouco sobre o substrato, superestrato. Superestrato, camada de cima, termo criado por Walter von Warburg. É utilizado para designar os vestígios e a influência de um povo dominador no idioma do dominado. Idioma esse que passa a ser usado por ambos,
já que a língua do dominador político deixa de ser falada. Então, essa língua vai influenciar de cima para baixo. Então, esses vestígios, no caso, o povo dominador influencia no idioma dominado, e esse idioma dominado é usado por ambos. E como a língua dominadora passa a deixar de ser falada. Então, aí vai vir surgindo uma nova língua, de acordo com essa influência aí, né? E vamos ver mais adiante. As línguas germânicas, território da Romênia, com as invasões bárbaras, constituíram um superestrato do latim. Né? O alemão, o inglês tem muitas palavras latinas que, né, e muitas coisas também pertencentes ao latim. Muitas palavras são derivadas diretamente dele, como palavras guerras, trégua, estribo, espora, feudo, os adjetivos branco, morno, rico, os verbos roubar, falar, agasalhar, são referentes a substrato. Bilinguismo. Nominadores nominados continuam a usar seu próprio idioma por período de tempo muito variável, segundo Baceto. O osco e o latim em território romano, o celta e o latim na Gália, o ibérico e o latim na Ibéria, né, no caso Espanha e Portugal, o árabe com dialeto siciliano na Sicília, por enquanto, né, embora isso não é muito comum, mas passou a ser utilizado. Né. Vamos ver o que seria um adstrato. É toda língua que vigora ao lado da outra num território dado e que nela interfere como manancial permanente de empréstimo. Para caracterizar uma situação de adstrato, basta que dois povos de idiomas diferentes sejam vizinhos e mantenham um relacionamento de qualquer tipo. Vou dar um exemplo claro aqui. Você chega na fronteira Brasil, Argentina e Paraguai, principalmente Brasil e Paraguai. Vamos dizer, Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, Guaíra e Salto de Guairá, no Paraguai. Então ali funciona, ali nem é o bilinguismo, ali funciona três línguas ali, no caso do Paraguai, no Brasil. Né? Do lado do Paraguai tem o espanhol e tem o guarani. Né? E no lado do Brasil, o português. O que acontece? Do lado de cada fronteira, você encontra pessoas falando português, você encontra pessoas falando espanhol, guarani. Do lado de lá, quando você vai para o lado da fronteira, o povo sabe falar o português também, e você vê o povo conversando em espanhol, vê conversando em português, vê conversando em guarani. Então vemos isso aí. E tem muitas coisas ali naquela região ali que são palavras que se comuns umas à outra. Você vai na fronteira, por exemplo, de Brasil e Uruguai, ali no caso Santana do Livramento, que é Rio Grande do Sul, e Rivera, que é Uruguai, existe também esse contato entre os dois idiomas. Vale dizer que é só uma rua que separa os dois países. Uma rua somente. Adstrato. A noção de adstrato tem que ver com a coexistência de línguas em situação de bilinguismo ou trilinguismo, como citamos o caso do fronteira Brasil-Paraguai. Né? Para a formação das línguas românicas foi importante a presença constante do grego e até mesmo do latim literário, especialmente com relação aos empréstimos lexicais. Então, para a formação das línguas românicas. Então, vemos muita palavra de origem grega, temos radicais de origem grega, palavras de origem grega, por exemplo, o nome filologia é de origem grega, psicologia, todas as questões dessas ciências são de origem grega, né? E que tem, que está ali presente, né? Então, temos, há que ver, no caso, a presença do grego, no caso, no idioma antigo, né? Naquela época da formação das línguas românicas. O grego estava presente até porque o grego, durante muito tempo no Império Romano, era uma língua considerada internacional, que eles se comunicavam com outros povos, era com o grego e não com o latim, dependendo do local do império, né? Então vemos essa questão aí, no caso que talvez o adstrato é uma coisa mais moderna, que se usa até hoje. O substrato praticamente não existe, nem substrato nem superstrato.
porque a gente não vê essa conquista mais dos povos. As línguas hoje estão bem definidas, os povos estão bem definidos. Na época, sim. Embora a tendência de surgir línguas novas, né? Como se fala nas fronteiras do país, onde vem uma mistura de espanhol com português, que são línguas muito parecidas, o famoso portunhol, que não é oficialmente nenhuma língua, né? É considerada um erro de uma mistura entre os dois. Um fala português, outro fala espanhol, como são línguas próximas, então tende-se a misturar a maneira de falar, né? Embora mesmo no português e no espanhol temos palavras com a mesma escrita, mas com significados diferentes, que aí para complicar mais ainda a situação, né? Então, a causa pode ser por invasão ou conquista, no caso do Adistrato. Pode ser, né? O Adistrato árabe na Península Ibérica, a partir do ano 711 até o ano 1492, quase 8 séculos de convivência ao lado do romanço, das línguas românicas, né? Então o árabe esteve presente e influenciou muito na questão linguística, cultural, sociocultural na Península Ibérica, uma forma muito grande. Tem os conhecidos como os moçárabes, que eram nativos românicos que assimilaram a cultura árabe, e eles eram bilíngues, falavam a língua romance e falavam o árabe também. A Algamia, quer dizer língua estrangeira, eram textos escritos em romance com caracteres árabes. Isso é comum hoje em dia. Nós temos, por exemplo, é comum você utilizar um alfabeto que não é de sua língua. Por exemplo, o alemão. O alemão hoje utiliza o alfabeto latino, mas antigamente não utilizava o alfabeto latino. Utilizava o alfabeto gótico, que é um alfabeto germânico de origem deles, mas devido a ser mais complexo a escritura, o latim ser um idioma mais, perdão, um idioma não, uma escritura mais fácil, né, um alfabeto mais fácil e mais universal, foi adotado, né. Temos aí também o Yiddish, que é uma língua judaica que nasceu na Europa Central, ali na Alemanha, principalmente, que a maior parte do Yiddish é falado, 75% do vocabulário de alemão, o restante são russo, polaco e outros, né? Que utiliza também os caracteres hebraicos. É como se fosse um alemão escrevendo os caracteres hebraicos. E temos o ladino,